Nós iremos abordar um tema muito importante para o ordenamento jurídico brasileiro, que são as pessoas jurídicas, mais em específico as sociedades. Esse é um tema de grande relevância e que vai ser tratado pelo Gabriel Barros, pelo Bruno Lage e pelo Henrique Rodrigues. Boa apresentação a todos. Iniciando a nossa apresentação, eu gostaria de abordar um pouco da questão das sociedades dentro da ideia da pessoa jurídica. Bom, a pessoa jurídica, ela se configura em duas grandes áreas, a das associações e a das sociedades, e aqui eu coloquei o artigo 40 do Código Civil, que é o artigo que define a questão das pessoas jurídicas. Bom, após essa divisão entre associação e sociedade, a gente tem uma legislação específica para sociedades, que está no artigo 981 do nosso Código Civil, e ele menciona o fato das sociedades elas zelarem por uma união de pessoas com fins econômicos, voltados para fins econômicos. Ou seja, um grupo de pessoas, vamos supor que eu e o Gabriel Barros e o Henrique e o Vinícius, nós queremos construir uma empresa. Então, a gente pode fazer isso por meio de uma sociedade, e a gente vai formalizar um contrato e vamos desenvolver essa companhia com um determinado fim lucrativo. E aí, dentro dessa sociedade, nós vamos fazer uma própria legislação, né? Elas têm uma legislação própria, definindo as regras e os princípios que vão ser adotados dentro dela. Mas sempre, é bom sempre enfatizar que eles vão seguir os valores, né, das nossas leis superiores, no caso a Constituição ou o próprio Código Civil. Vale destacar também que as sociedades elas são sempre voltadas para determinados fins, mas elas podem englobar diferentes negócios dentro de uma mesma sociedade. Mais especificamente, nesse trabalho, nós vamos zelar pela apresentação e explicação do MEI, da questão do MEI e do EIRELI, e posteriormente das sociedades limitadas e das sociedades anônimas, que serão explicadas respectivamente pelo Gabriel Barros e pelo Henrique Rodrigues. Bom, vou passar a palavra aqui para o meu colega Gabriel Barros, que vai elucidar a questão do MEI e do EIRELI para a gente. Bom, pessoal, como muito bem disse aí meu colega Bruno, né, existem alguns tipos de pessoa jurídica. E dentro das pessoas jurídicas, nós temos as sociedades. As sociedades, elas podem ser divididas em dois grandes grupos. As sociedades individuais, onde existe ali somente um sócio, e as sociedades onde existe mais de um sócio. No primeiro momento, eu vou tratar sobre as sociedades individuais, mais especificamente sobre as MEIs e as EIRELIs, que talvez sejam assim as mais conhecidas. O MEI é a sigla para microempreendedor individual. E essa modalidade de sociedade foi criada a partir da Lei 123 de 2006. E qual foi o objetivo assim, principal da criação dessa modalidade? Ajudar os profissionais autônomos, né? Aqueles profissionais que estavam na informalidade. O objetivo era realmente tirar esses profissionais da informalidade. Por quê? Porque dessa forma, esses profissionais eles têm algumas vantagens. Por exemplo, eles vão ter alguns benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade, no caso das mulheres. Eles vão poder ter um CNPJ, o que vai facilitar eles a conseguir um empréstimo bancário, financiar uma casa, financiar um carro. Mas para isso, existem alguns pré-requisitos para se enquadrar no MEI. O faturamento anual pode ser de no máximo R$ 81 mil. A empresa pode ter o sócio e mais um funcionário só, que pode receber até um salário mínimo, ou então um piso da profissão que ele exerce. E o serviço prestado para essa empresa tem que ser um serviço listado numa lista que consta os serviços que se enquadram no MEI. O processo para se registrar no MEI, ele é muito simples. Ele é feito de forma totalmente online, a partir do portal do empreendedor. E o regime tributário das MEIs é o simples do nacional. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as EIRELIs. EIRELI é a empresa individual de responsabilidade limitada. E ela foi criada a partir da Lei 12.411 de 2011. E qual foi o objetivo da criação das EIRELIs? Antes dessa lei, muitas empresas que não se enquadravam no microempreendedor individual, eles não tinham outra opção de sociedade individual para criar. Então, eles tinham que ir para a sociedade com mais de um sócio.
E muitas vezes a sociedade não tinha necessidade de ter mais de um sócio, ou então o sócio não queria ter outro sócio, então acabavam se criando aqueles sócios fantasmas que se viam como laranjas, simplesmente tinha a denominação de sócio, mas ele não exercia, né, essa função. Então foi criada a Eireli para acabar com esses sócios fantasmas, né? E aí os empreendedores têm algumas vantagens. Por exemplo, não existe limite de faturamento por ano, não existe limite de número de funcionários, não existe o sistema tributário, ele pode optar pelo Simples do Nacional, que vai pagar o imposto somente por um boleto, que facilita muito a contabilidade das empresas. E a grande vantagem da Eireli é que o patrimônio do sócio ele está separado do patrimônio da empresa. Ou seja, se a empresa tiver algum prejuízo, tiver alguma dívida, vier a falir, isso não vai acarretar no prejuízo no patrimônio pessoal do sócio. Esse patrimônio está protegido. Isso é uma grande vantagem das empresas, para as empresas Eireli. Agora, existem alguns pré-requisitos também que essas empresas têm que cumprir. Como é uma empresa individual, só pode ter um sócio, só pode ter um responsável pelo negócio. Esse sócio ele tem que ser o único que colocou capital social na empresa, e esse capital social ele deve ser de no mínimo 100 salários mínimos. E por que um capital social tão grande assim? Justamente pelo fato de que o patrimônio do sócio está separado do patrimônio da empresa. Então, se essa empresa vier ter alguma dívida, vier ter algum prejuízo, de alguma forma as pessoas que são credores dessas dívidas, elas têm que ser pagas, seja funcionários, seja os prestadores de serviços, seja qualquer tipo de colaborador. E esse amparo vai vir justamente do capital social, que é de no mínimo 100 salários mínimos. Diferentemente das MEIs, o registro da Eireli ele não pode ser feito de forma online, ele é um processo um pouco mais complicado e tal, e ele deve ser feito um registro na junta comercial. Agora nós vamos falar um pouquinho mais das sociedades que têm mais de um sócio. E para isso eu vou passar a vez para o meu colega Henrique. Opa. Boa noite, pessoal. Vamos falar um pouco da sociedade limitada, também conhecida como LTDA, e também das sociedades anônimas, né? São certamente as duas sociedades que mais movimentam a economia do nosso país. Bom, começando pela LTDA, nós temos o nosso Código Civil, o artigo 1052, que trata sobre a responsabilidade social dos sócios da empresa, que diz que os sócios, a responsabilidade dos sócios está limitada à quantidade de capital social que eles integralizaram, jamais podendo ser responsáveis por mais do que isso. O artigo 1053, que fala do ato constitutivo, os requisitos necessários para a criação desse CNPJ. O artigo 1055, que vai falar da divisão do capital social em cotas, que diferentemente das SAs, as sociedades limitadas, o capital social ele é dividido em cotas. O artigo 1066, né, que é um dos principais artigos, com as informações mais importantes para o nosso sucinto tempo que temos. No artigo 1066, fala do Conselho Fiscal, que é um órgão fiscalizador da empresa, que vai debater alguma coisa do estatuto, algumas modificações dentro do estatuto social da empresa, algumas deliberações para os sócios. É um conselho muito, muito importante, que tem bastante relevância. O artigo 1071 fala da deliberação dos sócios. Então, a maioria das decisões são cotidianas, informais, mas existem algumas deliberações mais importantes que são convocadas em assembleias, mas que tem alguns requisitos elencados nos artigos 1071 a 1075, se não me engano, do Código Civil, que diz que a convocação tem que ser de 10 ou mais sócios, tem que haver no mínimo 3/4 do capital social, dos sócios que integralizaram 3/4 do capital social nessas reuniões. Essa deliberação tem que ter mais da metade dos presentes. Então, tem uma série de informações, de requisitos para essas deliberações mais importantes, né? Essas assembleias, como são chamadas. O artigo 1081 trata da modificação do capital social. Ele pode ser tanto aumentado quanto reduzido. Aumentado, você pode, para você aumentar, você tem alguns pré-requisitos também. Todo o capital dito a integralizar tem que já estar
integralizado, para que possa haver um aumento da integralização do capital social e para modificação do contrato social também, depende de determinados pré-requisitos. Para a redução desse capital social, você pode tanto reduzir em cotas dos acionistas ou você pode devolver a cota desse acionista, retirá-lo da integralização do capital da empresa. Bom, o artigo 1033 trata da resolução societária, né, que são algumas hipóteses previstas em lei da possibilidade de dissolução total ou parcial da empresa, né, por falência do sócio, vontade dos sócios, ou uma exclusão por decisão judicial ou justa causa. Tem uma série de hipóteses previstas no Código Civil. Bom, a tributação das sociedades limitadas podem ser tanto simples quanto de lucro presumido quanto de lucro real. Eu vou falar um pouco mais ao final da apresentação, mas ela normalmente não tem muita limitação com relação a isso. Vai depender da quantidade de dinheiro que ela movimentar ao longo do ano calendário. Bom, falando um pouco agora de SA, a famosa Lei 6.404, conhecida como Lei das SAs, foi um marco no nosso país, regulamentou essas sociedades que são tão importantes e que movimentam muito mais da metade do PIB do nosso país, movimentado pelas SAs. E eu trouxe aqui alguns pequenas ressalvas importantes, que é para a gente ter uma noção de como elas são. Bom, as sociedades anônimas são divididas em ações. Essas sociedades podem ser abertas ou fechadas. A sociedade aberta ela vai comercializar ações na B3, ela vai ser regulada pela CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Ela vai ter uma série de requisitos, de restrições e de obrigações que ela tem que cumprir perante esses órgãos fiscalizadores. E a companhia fechada, ela é bem parecida com a companhia limitada. Alguma certa diferença, mas normalmente ela é bem parecida com a companhia limitada. E ela não é regulada pelo CVM. Bom, nos artigos 122 a 124, nós temos a Assembleia Geral, a regulação sobre a Assembleia Geral das SAs. São os órgãos deliberativos, competência tributiva, quórum de instalação, uma série de fatores. O artigo 16 e 17 vão falar das ações. As ações principais das SAs são ações ordinárias, você tem direito a voto, você recebe dividendos de preferência, de forma antecipada, vai ter uma série de benefícios nessas ações ordinárias e preferenciais. Bom, falando um pouco para finalizar assim, da desconsideração da personalidade jurídica, as hipóteses previstas em lei para desconsideração da personalidade jurídica, que são duas principais. São a confusão patrimonial e o desvio de finalidade. A confusão patrimonial é bem clara, né, é bem explícita de si mesma, é quando o sócio começa a gastar patrimônio da empresa, ou a empresa começa a misturar com o dinheiro do sócio, não há uma separação clara dos bens. Isso pode vir a desconsiderar essa personalidade jurídica do sócio. E o desvio de finalidade. O desvio de finalidade é quando se tem uma empresa de fachada, né, normalmente para encobrir alguma atividade ilícita, e que, se descoberta, será motivo de desconsideração da personalidade jurídica. A simples alteração ou expansão do fim da empresa não caracteriza o desvio de finalidade. Esse desvio de finalidade tem que estar por trás alguma atividade ilícita, um fim, algum tipo de... Quando os sócios visam obter algum tipo de vantagem, seja tributária, seja fiscal, assim, ou esconder alguma outra atividade ilícita, que normalmente se considera esse desvio de finalidade. Bom, e para finalizar a apresentação, eu vou falar um pouco dos regimes de tributação, né, porque eles são muito falados, mas muitas vezes a gente não tem noção, não sabe como funciona, só ouve falar e não entende realmente sobre o que está sendo dito.
O Simples Nacional, os pré-requisitos básicos para que a empresa se encaixe no Simples Nacional, né, tanto limitada como o Barros falou também, as EIRELs e os microempreendedores individuais, eles têm que ter, as microempresas têm que ter um faturamento de 240 mil, um faturamento não, uma receita bruta, já ter no máximo 240 mil reais, receita bruta, não é faturamento, receita bruta. E as empresas de pequeno porte, né, normalmente limitadas, o faturamento máximo é 2.400 mil reais. Como que funciona o Simples Nacional? É uma simplificação e unificação dos tributos devidos. Normalmente a União, né, tem o ISS e o ICMS, né, dependendo da sua atividade, que é o ICMS estadual e o ISS municipal, mas normalmente é uma simplificação dos tributos devidos à União. Quais são eles? PIS, COFINS, CSLL, RPJ, adicional. Eu vou até mostrar uma transparência aqui para vocês, para ficar mais clara, de uma hipótese de uma sociedade com a tributação pelo Simples Nacional. Como que funciona? Vamos lá, a gente pega uma sociedade aqui, ó, tem um faturamento de 600 a 720, esse faturamento não, uma receita bruta de 600 a 720 mil reais. Qual vai ser a alíquota que ela vai pagar? A alíquota total de 8,28%. 0,38% de RPJ, 0,38% de CSLL, 1,15% de COFINS, 0,27% de PIS, 3,28% de INSS, isso que vai para o município, e 2,88% de ICMS. Isso é uma hipótese de uma empresa de comércio. Agora, se uma empresa de indústria que tem esse mesmo faturamento, a alíquota é outra. Uma empresa de serviços ou locações de bens móveis, a alíquota é outra. E assim vai, tem todas as hipóteses aqui previstas em lei, que dizem que pode ou não ser, qual que vai ser a alíquota efetiva paga por esse empreendedor individual, essa sociedade de pequeno porte. Bom, a gente tem o lucro presumido, que é para empresas um pouco maiores, o que é o lucro presumido? O lucro presumido, você vai presumir uma receita bruta para aquela atividade. Então, por exemplo, uma atividade em geral, você vai presumir 8% de... Você vai presumir uma receita bruta X, tem também tudo, essa receita bruta é toda discriminada, tem referência dela em lei, você vai aplicar a alíquota de, por exemplo, 8% em atividades gerais. Prestação de serviços em geral, você vai aplicar 32% de alíquota total. Então, é uma presunção da receita bruta daquela empresa e a utilização dessas alíquotas também discriminadas em lei para essas empresas de um porte um pouco maior. Quem se enquadra no lucro presumido? Empresas que têm receitas inferiores a 78 milhões de reais por ano calendário. Então, são empresas um pouco maiores. Ele tem outras características que não são tão vantajosas. Por exemplo, não a compensação de crédito PIS e COFINS. O que é isso? Compensação de crédito é quando você paga imposto sobre imposto. E aí, em tese, você teria direito a receber essa restituição da União, mas se você opta pelo Simples Nacional, você não tem direito de receber essa restituição do PIS e da COFINS. E, por fim, nós temos o lucro real, né, que é a maioria das SA se enquadra nesse caso. Se você é uma SA de capital aberto, você necessariamente vai ser tributado pelo lucro real. O lucro real é o lucro efetivo da empresa. Instituições financeiras são obrigadas são tributadas pelo lucro real. E na definição de lucro real, o lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou compensações previstas em lei. Há uma série de hipóteses de compensações, de adições, de exclusões, que no fechamento do balanço da empresa para a apuração do lucro são permitidos em lei, para que a gente chegue à base de cálculo do lucro real. E sobre esse lucro real, você vai aplicar uma alíquota de 15% de RPJ, 10% de adicional, mais 7,5% de CSLL, você vai chegar numa alíquota de mais ou menos 32,5%. Por isso que no Brasil não se tributa dividendos, porque se tributa muito pesado na apuração desse lucro antes da distribuição dos dividendos. E
E aí você vai ter, normalmente, companhias, sociedades anônimas sendo tributadas pelo real. Mas, bom, era isso que eu tinha para falar.